Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está conosco, os nossos sentimentos mudam e os nossos comportamentos também. Assim como a luz, quando nós estamos na escuridão, criam coisas que nós não teríamos antes. Assim também o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós um comportamento ao qual seria inimaginável. O poder que Deus nos dá, sem ele nós não temos. Podemos sim, por muitas vezes tentar imitá-los, mas as consequências disso são sempre devastadoras. Sempre que nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós temos uma certeza que não vem de nós. Nós não ficamos avaliando as coisas, pensando no que os outros vão pensar. Nós simplesmente agimos. E assim, tudo aquilo que parecia impossível antes, agora se torna possível. E os frutos do Espírito Santo são do Espírito Santo. Eu posso tentar tomar um remédio para tentar emular, para tentar simular aquilo que eu sentiria se Deus estivesse comigo. Só que todas as vezes que o efeito passa, eu volto a ser eu mesmo. O pecado me impede de abrir os meus olhos espirituais. E o que é o pecado? É todas as vezes que Deus ele colocou um pensamento dentro de mim e eu desobedeci. E dentro de nós queremos também criar algo que seja quantitativo. Dizer, esse pecado é maior do que esse. Não, porque eu nunca roubei, eu nunca fiz nada tão errado assim. É sempre uma mentirinha boba. Volta lá no paraíso. Presta atenção no primeiro pecado. Foi sobre comida. Comida. Você consegue entender isso? Deus ele não está preocupado com o que nós estamos fazendo, mas a razão que nós estamos fazendo. E a razão entrega os motivos. Qual é a tua razão de buscar o Senhor? Qual é a tua razão quando você vai na igreja? Qual é a tua razão? Qual é o teu motivo? Se você encontrar a tua razão, acabou a adoração, acabou o motivo, acabou a busca, acabou sua jornada. Então, quando eu coloco um alvo, já não existe mais Cristo, existe apenas os meus próprios interesses. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 1, versículos 7, 9 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que nós temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Quem está conversando conosco? Paulo, nessa segunda carta aos Timóteos. E essa foi a última carta que Paulo escreveu, enquanto ele estava preso em Roma. Se você estivesse preso num lugar, qual seria a sua preocupação? Será que seria enviar uma carta para alguém, para orientar essa pessoa, porque ele discipulava outros? Você vê quando a vida ela se torna muito maior que nós, quando nós servimos ao Senhor, porque nós não temos nem capacidade de compreender. Nós não temos.
E esse é o ponto central de tudo. Sem Deus, nós não temos capacidade de nada. Ainda que nós tenhamos olhos, se eles estiverem fechados, eles não servem de nada. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, e isso é feito através do Espírito Santo. E os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles vão revelar a mando de quem nós estamos vivendo. Então a frase é exatamente essa, a diferença é que essa que eu acabei de ler está na NTLH e a outra de cima está em outra tradução. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Na tradução de cima, não nos deu um espírito de covardia. E o que isso significa? Vamos pegar um exemplo da Bíblia? Quando Pedro nega Cristo 3 vezes, por que ele nega? Por medo. Medo das consequências. Isso é covardia. Deus ele coloca no seu coração para falar e ao invés de falar você para e pensa o que a outra pessoa vai pensar. Deus ele pede para você ficar em silêncio, mas não, seu orgulho foi mais alto e você vai lá e fala. É sempre o medo das consequências. E confiança não tem espaço para isso. Eu não fico pensando no que vai acontecer ou deixar de acontecer se eu amar, porque é o que Deus pede. Se eu perdoar, se eu entregar a minha vida a Jesus. Eu não vou ficar pensando se eu estou perdendo, se vale a pena ou não. Se eu penso desse jeito, tá tudo errado. Esse não vem no pensamento de Deus. Então se você costuma sentir medo, com certeza você sente ansiedade. E se você sente ansiedade, você vai tentar desviar os teus pensamentos, porque algo dentro de você diz, olha, você tem um chamado, você tem um propósito, mas você não consegue entender essas coisas, porque você não tem sabedoria. E para você tudo que existe é a tua vida e os teus motivos. Você só quer saber o que você vai ter de benefício ou o que você vai ter de lucro. Só. E é sempre isso, todo dia acorda só para pensar nos seus próprios interesses, não tem tempo para Deus em momento nenhum. E não é à toa que as pessoas ao longo do tempo elas caem em depressão. Porque quanto mais longe eu vou do Senhor, mais os meus sentimentos eles acusam que eu já não tenho mais razão e nem um bom motivo para viver. Então, o Espírito Santo, quando ele está conosco, nós sentimos medo? Não, porque Deus não nos deu um espírito que nos torna medroso. Ah, mas eu costumo sentir medo. A primeira coisa, antes de tudo, é o princípio. Sem fé não tem como eu receber o Espírito Santo, porque eu preciso crer, eu preciso saber que ele existe. E aí você vai se perguntar, poxa, mas como que eu aumento a minha fé? Como que eu adquiro fé? É indo na igreja? Não. É ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas qualquer parte das Sagradas Escrituras? Não, é o Novo Testamento. Então você vai começar lá em Mateus e vai começar lendo a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Exatamente, você não entende mesmo. É como se você fosse cego a vida toda e você acabasse de abrir os teus olhos. Deus foi lá e te curou. Você vai ter que aprender o que significa tudo. Você ouvia falar o que era uma árvore, mas você nunca tinha visto uma árvore. Você ouvia falar o nome de alguém, mas você não sabia o que era a pessoa. Então você sentia aquelas coisas, mas não reconhecia aquelas coisas. E a sabedoria me faz reconhecer as coisas que eu sentia. Porque o mundo espiritual a gente sente desde pequeno. Desde pequeno. E às vezes nós olhamos as criancinhas e achamos, não, a criancinha ela é pura. Se a criancinha fosse pura, a palavra de Deus ela não estaria lá em Lucas dizendo que desde o nascimento de João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Se nós fôssemos cheios do Espírito de Deus desde criança, não faria o menor sentido esse tipo de afirmação. Então, longe de Deus, sem Jesus Cristo, sem aceitar Ele como nosso Salvador, não existe nenhuma garantia de nada. De nada, de nada, de nada. E nós temos que parar de querer relativizar as coisas. Mas por quê? Então, qual foi o momento da transição entre a criança deixar de ser pura e inocente e se tornar um demônio e um diabo? Qual que é o momento que se torna isso? Por que a criança, por medo da repreensão dos pais, ela mente desde pequenininha? Porque a mentira ela está em nós, a verdade não.
A covardia, ela está em nós. Se eu ficar pensando, poxa, eu vou ser punido. Então veja como, quando nós agimos da forma certa, perdão é só os fortes que conseguem fazer. Porque eles não se importam nada mais. A única coisa que importa para eles é o Senhor. E eu também, não adianta eu querer ir lá e falar, não, eu vou perdoar sem o Espírito Santo. Você vai morrer sofrendo. Você vai morrer pensando nessas coisas. Vai ficar sentindo remorso, vai ficar sentindo um monte de coisa totalmente desconexa. Então o Espírito Santo não nos torna medrosos. Eu não tenho medo. Uma coisa que nós temos certeza é que todos nós vamos partir dessa vida um dia. E eu não tenho medo. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho que aprender a aproveitar os momentos que eu tenho. Quem tem animal, tem medo que o animal morra? Você precisa já começar a se despedir do seu animal todos os dias. Se você comprou ele hoje, já começa se despedindo. Porque vai chegar um dia que ele não vai estar mais aí. Não vai. E é assim que a vida é. Enquanto as coisas estão conosco, nós podemos amar. Partiu, já não tem mais o que ser feito. Então eu preciso todos os dias já me despedir. Todos os dias dessa vida nós temos que se despedir de tudo que nós temos. Todos os dias, porque se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho que ficar querendo que as coisas durem por todo sempre. A única coisa que vai durar por todo sempre é a nossa alma, se nós estivermos juntos do Senhor, porque também se não tiver, o sempre ele deixa de existir. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder. Então a nossa capacidade vem da onde? Vem do Senhor. A capacidade de reconhecer vem do Senhor. Não vem do estudo, não vem das experiências, não vem dos erros. Eu aprendi com os meus erros. Se você soubesse, você não tinha nem errado. E de amor, quem dá amor? O Espírito Santo. Quem dá coragem? O Espírito Santo. Quem me permite fazer as coisas é o Espírito Santo. Sem Deus, nós nada podemos. Mas quando eu não tenho sabedoria, quem que é o amor? É uma pessoa. O amor são as circunstâncias. O amor é o toque, é a pele, é o abraço, é o cheiro, é o chamego. Isso não quer dizer que essas coisas sejam ruins. Eu só estou dizendo que isso não é o amor. Porque quantas vezes você já não teve essas coisas e não se sentiu sozinho, sujo, perdido? Então, se isso fosse o amor, e Deus se define como amor, não é tanto quanto contraditório eu falar sobre a luz, mas a luz que eu tenho não me permite ver. Então não é luz. É simples, nós temos que começar a refutar as coisas, as ilusões, porque o diabo oferece muito pouco por tudo que ele leva. E nós achamos que tá bom, porque na nossa cabeça a gente não merece nada. E nós não merecemos nada mesmo. Nós não merecemos nada. Nada, 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 nada. De amor e nos torna prudentes. Outras traduções, equilibrados. Você se sente uma pessoa equilibrada? Prudente? Você para pensar às vezes nas consequências dos seus atos? Para se arrepender? Para reavaliar se realmente está valendo a pena ser orgulhoso, orgulhosa? Se realmente está valendo a pena continuar insistindo nas mesmas narrativas, nas mesmas mentiras, nas mesmas histórias? Será que está valendo a pena ficar colocando a culpa nas pessoas, tendo a razão, jogando o passado na cara das pessoas? Não sei. Será que está valendo a pena? Essa é a primeira pergunta. Está valendo a pena? É prudente continuar fazendo isso? Morar dentro de uma casa e continuar brigando, xingando, agredindo, ficar discutindo? Enquanto eu não questiono o meu comportamento e só olho o comportamento do outro, não existe salvação, não existe mudança, porque o Espírito tem que vir dentro de mim. Eu não vou me acalmar porque eu ganhei mais dinheiro, eu não vou me acalmar porque uma pessoa chegou, eu não vou me acalmar porque a outra pessoa mudou. Se o problema está dentro de mim, a perturbação está na minha mente. Você vê como o diabo ilude certinho. Não, coloca a culpa no outro. Não, coloca a culpa no outro. Acha que o problema é justamente esse. Nós sempre fomos o problema. Porque se o evangelho que eu creio não me permite andar pelo vale das sombras da morte e não temer, talvez o problema seja no evangelho que eu tenho recebido e não no vale. E lá era um lugar muito escuro. Não, eles iam me pegar.
Você acha que Pedro podia ter falado, não, você não viu, tinha 10 pessoas lá, se eu falasse que eu conhecia Jesus, nossa, eles iam me pegar. Esse é o ponto. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, que eles foram ver a Terra Prometida, e chegaram lá, tinha gente que era gigantes, né? Como a palavra diz, que eram pessoas grandes. Eles ficaram com medo. Aí chegaram lá e falaram, a Terra não é boa não. Sabe qual foi a consequência disso? 40 anos vagando no deserto. 40 anos. Deus nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque esse era o seu plano e por causa da sua graça. Então nós fomos chamados por Deus porque eu sou uma pessoa boa? É pelas coisas que eu fiz? Não, Deus me escolheu porque eu frequento a igreja desde criança, porque a minha família ela é evangélica. Deus nos escolheu por nada. Por nada. Nós não temos nada para oferecer para Deus, mas porque Ele tinha um plano de salvação. Não foi construído agora, não foi porque Ele fez o ser humano e falou, ai não. Ele já tinha um plano, desde o começo. Desde o começo. Ele deixou a escolha na nossa mão. E Ele sabia que a gente ia falhar. Ele sabia. Mas ainda assim é deixar a escolha na mão. Quando você escolhe confiar numa pessoa, a única opção que ela tem é falhar. É falhar. Por mais absurdo e louco que pareça, é sempre isso. Por que você tem receio? Por que você tem medo? Porque você acha que a outra pessoa ela vai fazer alguma coisa. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então Deus ele já tinha uma graça que ela tinha sido feita desde o princípio. Só que ela não tinha sido dada, ela não tinha sido revelada. E quando Jesus ele veio, essa graça ela foi disponibilizada a nós. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então nós só tivemos acesso à graça de Deus através do que Jesus fez, através que Jesus ele veio ao mundo. Por amor do Senhor, ele ofereceu um sacrifício de reconciliação, mostrou que era possível sim ter uma vida cheia do Espírito Santo e obedecer ao Senhor e obedecer os pensamentos que Deus, viver no meio da maldade das pessoas, porque aqui só tem maldade. A diferença é que alguns renunciam o mal para poder viver o amor. Isso é a conversão, é o renunciar ao mal, é o renunciar à mentira, é o renunciar à fofoca, é o renunciar, eu não quero mais ser covarde, eu não quero ter mais medo, eu não quero viver só para mim, eu não quero mais viver sentindo essas coisas ruins, eu não quero mais a tristeza, eu não quero mais a solidão, eu não quero mais a depressão. Eu não quero mais a dependência emocional. Eu não quero mais me sentir vazio. Cabe a você renunciar. Porque hoje nós temos um nome ao qual tudo isso se torna possível, que é o nome de Jesus Cristo. Ele acabou com o poder da morte. E por meio do Evangelho, por meio da Palavra de Deus, por meio do Novo Testamento, revelou a vida que dura para sempre, a vida verdadeira. Então a salvação ela começa agora por meio da Palavra de Deus. Quando você ouviu isso? Quando que isso foi pregado dentro de uma igreja? Quando? Quando que ele falou, leiam a Palavra de Deus? E eu não estou falando para você fazer um curso. Eu não estou falando para você se matricular em alguma coisa que a igreja põe lá para todo mundo junto. Você, sozinho, sem ninguém, na raça, sem sabotagem, sem rodapé, sem nota de estudo, sem nada. É só você e a palavra, só você e o Espírito Santo, só você e a graça de Deus. O Evangelho, ele é tudo. Ele é tudo. E quanto mais longe você viver do Evangelho, mais nada você vai ser. Mais você vai achar que as pessoas são a solução, que as coisas são a solução. Por isso que você é covarde. Por isso que você é medroso, por isso que você não pode nada, por isso que você não é prudente, porque nós só conseguimos amar se o Espírito Santo estiver conosco. Se a gente vai em Efésios 3, versículo 16 a 19,
A palavra do Senhor ela diz assim: e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele continua complementando o que ele estava explicando para Timóteo. Quando a gente pega o fio da meada, quando a gente entende a forma que Deus pensa, cada carta ela entra assim, encaixa uma da outra, mas encaixa. Porque primeiro, para mim crer em Jesus, eu tenho que crer no Espírito Santo, que ele foi o Espírito que nos levou até Cristo. É ele que, quando nós começamos a ler a Bíblia, ele vem até nós e revela o nosso pecado. É ele que coloca as lágrimas nos nossos olhos quando nós não sabemos como orar. E nós não estamos chorando nem de raiva, nem de ódio, nem de tristeza, nem de nada. Nós estamos chorando de arrependimento. Pela quantidade de vezes que nós traímos o Senhor, que o Senhor estava lá e nós demos as costas para Ele. Quando nós vivemos e não olhamos para o Senhor. E peço a Deus, Paulo está fazendo uma oração pedindo que as pessoas elas consigam entender Jesus da forma que ele precisa ser entendido. Porque enquanto nós não compreendemos isso, a vida ela continua sendo exatamente o que ela sempre foi, um conjunto de dúvidas, aonde parece que os acontecimentos são as certezas, e não o próprio fazer, e não o próprio servir. Eu não preciso do resultado para saber que eu vou chegar lá, porque a fé é justamente isso. É a capacidade que eu tenho de enxergar algo que hoje ainda não é uma realidade, mas dentro de mim existe uma certeza tão grande que isso vai ser, que já não faz mais diferença. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, justamente porque eu não vejo. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, olha o que para Deus é riqueza, é a sua glória. Ontem nós falamos também o contentamento, a satisfação. Veja como Deus ele mede as coisas diferentes, porque tudo que o mundo pode te oferecer, ainda que seja muito, ainda que segundo o mundo, entre aspas, seja muito valioso, nada disso pode trazer a satisfação e nem o contentamento. Nada disso pode tirar dentro do teu coração esse sentimento de vazio, nem de solidão. Então é a presença do Espírito Santo que modifica isso, não custa nada. Isso pode ser sentido agora. Está a uma oração de distância de você. Não precisa nada de diferente acontecer. Basta que a tua fé esteja no lugar certo. Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder. De novo, quem dá o poder a nós é o Espírito Santo. Então, todos os dias, nós levantamos pelo poder de Deus. Nós evangelizamos pelo poder de Deus. Nós amamos, nós perdoamos, nós louvamos, nós nos alegramos, nós ficamos felizes pelo poder de Deus. Então, eu não enxergo porque eu tenho olhos, eu não canso de repetir isso. Eu vejo porque o poder de Deus, a graça de Deus, ela me sustentou. Dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Se eu sou espiritualmente forte, eu tenho uma mente forte. Porque a batalha espiritual acontece na nossa mente. Se eu sou espiritualmente fraco, tudo me coloca dúvida. E aí eu preciso de confirmação, eu preciso de sinais, porque eu não conheço a Deus. Quando você olha o teu pai, a tua mãe ou alguém que você conhece, você precisa que alguém confirme para você que aquela pessoa é a pessoa que você está pensando? Ou você conhece porque você já viu ela tantas e tantas vezes que é inconfundível? Até mesmo um pai e uma mãe, quando tem filhos gêmeos, eles conseguem reconhecer quem é um e quem é o outro, apesar de aparentemente iguais.
E nós temos que aprender a reconhecer o Senhor, porque se eu preciso de revelação, se eu preciso de sinal, é sinal que eu não conheço. É sinal que eu não tenho uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu vivo de derramamentos. Eu vivo buscando lugares onde o Espírito Santo ele é derramado. E aí eu fico ali de crente emocionado naquele lugar. E é como aquela passagem, onde a palavra é semeada em lugares diferentes, dependendo de onde ela cair, dependendo da forma que ela foi cuidada, ela vai gerar um fruto diferente. E só existe um lugar que a palavra germina da forma correta, que é na terra boa. E terra boa só existe através de arrependimento e confissão de pecado. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Jesus ele precisa viver em nós. Você precisa se questionar se as tuas palavras são as palavras de Cristo, se o teu comportamento é o comportamento de Cristo, se a tua justiça é a justiça de Cristo. Se todos os dias Jesus ele não iria buscar a palavra de Deus, ele não iria buscar louvar o Senhor, se todos os dias Jesus não ia estar transbordando o seu coração de amor, será que você sentiria mesmo se Jesus estivesse com você? Será que não teria um espírito de equilíbrio, de prudência? Porque sempre que eu justifico, será que Jesus ele ficaria justificando? Será que Jesus precisa da razão? Tudo que fizeram com ele, eles não tinham razão para fazer. O que Jesus fez? Qual foi o crime que ele cometeu para merecer? Então esse mundo não é sobre justiça. É sobre você suportar as injustiças com amor. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Se as minhas raízes estão no amor, aquilo que me sustenta é a origem dos pensamentos. Aonde a gente vai se sustentar? Quem vai poder ser a força? Quem vai poder ser a fortaleza? É só aqueles que têm a mente realmente controladas pelo Senhor para poder se colocar em uma situação onde você não iria suportar, onde aquilo seria impensável, mas você esteve lá fazendo o que tinha que ser feito. Eu não tenho que me preocupar. Se eu confio em Deus, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E o meu medo, a minha preocupação, a minha ansiedade não vai mudar nada. Eu querer que as coisas aconteçam ou deixam de acontecer. O que eu tenho que prestar atenção é no agora, é no presente. Se o presente eu estou fazendo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Porque se eu dependo de um futuro para começar a viver, talvez você nunca comece. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Então, todo o povo de Deus vai receber a mesma coisa. Todo o povo de Deus tem a raiz nas mesmas coisas. Todo o povo de Deus sente a mesma coisa, pensa da mesma forma. Por quê? Porque Cristo vive dentro dessas pessoas. E o povo de Deus não é a igreja. O povo de Deus não é aquilo que eu me rotulo, não é a religiosidade. O povo de Deus é vida cheia do Espírito Santo. É viver como Cristo vivia. É pensar como Cristo pensava. É sentir o que Deus coloca dentro do nosso coração. E somente assim nós vamos conseguir compreender o que é o amor de Deus, em toda a sua largura, que estende a todos os povos, a todas as pessoas que quiserem ler o Novo Testamento, se arrepender dos seus pecados e começarem a deixar sua mente ser controlada por Jesus Cristo. Todo o comprimento que ele vai desde o céu, desde a terra até o céu. Toda a altura, a altura, que ele busca, tudo aquilo que está dentro de nós, ele tira desde a lama que nós vivemos até o céu. Então ele tira, ele vai até onde está o pecado e te leva até onde não está, e toda a profundidade. Então ele pega todas as dimensões daquilo que a gente pode viver. É um amor que ele é muito amplo, é muito grande. Nós não conseguimos imaginar, ele excede todo o nosso entendimento. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo. Então você imagina, se com o Espírito Santo nós já temos dificuldade de reconhecer,
Você imagina sem. É impossível. E é por isso que a gente reduz o amor de Deus a algo tão pequeno quanto algo que eu posso ver, ou aos meus próprios pensamentos, ou aquilo que eu posso tocar e chamo de amor. Nós nascemos para ser amados. E esse sentimento de querer ser amado já está dentro de nós. Mas quando eu não entendo o que é Jesus, eu não entendo o que é o amor de Deus, eu começo a procurar o amor nas pessoas. E se eu não encontro nas pessoas, eu procuro nos bichos. E se eu não encontro nos bichos, eu procuro nas coisas. E assim a gente fica revirando o amor. Só que Deus é o amor. Somente Ele tem o tamanho necessário para preencher todo o vazio que nós sentimos. E essa busca finalmente acaba. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos ser, sim, fortes e corajosos, não mais covardes nem medrosos. Que o poder de Deus ele possa atuar na nossa vida, para que eu possa parar de tomar remédio, para que eu possa parar de colocar a culpa nas pessoas, para que eu possa parar de achar que eu sou doente, para que eu possa parar de me vitimizar. Faz primeiro, tenta. Vê se Deus não é bom, prova. Eu não acreditava em Deus. Eu creio e hoje eu prego porque Deus mudou a minha vida. Não foi porque eu frequentei a igreja, não. Foi porque a palavra de Deus me deu algo que a palavra disse que ela daria. Poder. Poder. Poder, exatamente isso, é poder, é você poder servir a Deus, é você poder ser amado, é você poder falar a verdade. Não prego por dinheiro não, eu prego por amor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.